Ciao tifoso bianconero, muito bem tornado, tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, o canal da Juventus, ou melhor, o canal que fala da Juventus aqui no Brasil, para você que gosta, simpatiza, torce, enfim, você que tem um pouquinho da Juventus no coração, se está conhecendo pela primeira vez esse canal, então seja muito bem-vindo. Se você for o anti-juventino, boa sorte, bem-vindo também, sempre com respeito. E eu queria dizer o seguinte, hoje é dia 21 de dezembro, está chegando o Natal e está chegando o sorteio da camisa oficial da Juventus, que a gente falou muito esse ano, e esse sorteio será realizado amanhã. Eu havia comentado que talvez teríamos uma mudança no horário, né, das 22 horas, mas muito provavelmente não, vamos antecipar e o sorteio será a partir das 21 horas de amanhã, segunda-feira, dia 22. Então, dia 22, amanhã, segunda-feira, às 21 horas, a gente começa a live do sorteio da camisa oficial da Juventus, que você que é inscrito, que participou, vai concorrer. Se você não ganhar, não fique triste, porque ano que vem tem mais sorteio de camisa, ou de camisas, no plural, mas a partir do segundo turno, a partir de janeiro até maio, vários brindes oficiais do clube serão sorteados nesse canal. Da mesma forma, tem que ser inscrito, então não esqueça também de ativar o nosso sino para não perder os próximos vídeos. Entre esses brindes oficiais, olha só que bonito, um cachecol maravilhoso, com todos os distintivos da Vecchia Senhora do nosso amado clube. Também será sorteado no segundo turno, além daquele saco que parece uma mochila, além da bolsa térmica. Que mais que a gente vai sortear? As pulseirinhas da Juventus, né? Enfim, mas tem que ser inscrito e não perder o Finestra. No dia de hoje, curiosidade histórica, em 1998, Zinedine Zidane ganhava a Bola de Ouro. Foi um ano emblemático para o Zidane, para a França. A França ganhou a Copa do Mundo. O Zidane era... Muita gente acha que não, mas o Zidane jogou muita bola na Juventus, mas muita bola. Hoje vocês podem acompanhar pelo YouTube. Eu sei que eu sou um pouco mais velho, mas acho que a maioria lembra do Zidane. Só que talvez vocês lembram mais do Zidane no Real Madrid. Mas na Juventus ele jogou demais, né? E ganhou a sua bola de ouro exatamente no dia 21 de dezembro de 1998. Grande Zinedine Zidane. Tem vídeo aqui no canal contando um pouco da vida do Zidane fora das quatro linhas. Recomendo assistir quem ainda não assistiu. Né? Muito bem, ragazzi. Eu coloquei o nosso glorioso Spalletti na capa, porque hoje de manhã estava conversando com um amigo meu na Itália, e foi uma conversa muito interessante, muito produtiva, né? Porque ele também teve a mesma impressão que eu e que outros torcedores. Fazia muito tempo que a gente não via a Juventus jogar tão bem. Não é a questão de ter vencido a Roma, mas de ter jogado bem. Tudo na vida tem dois lados, né? Veja o ponto negativo, né? A que ponto a gente se reduziu? A gente ficar espantado com uma vitória contra a Roma, com todo respeito à Roma, jogando bem. Coisa que 10 anos atrás era normal, você ganhar da Roma jogando bem. E hoje a gente fala, nossa, caramba, jogamos bem. Há quanto tempo a gente não joga bem? E claro, fomos premiados com a vitória. Seria muito injusto com aquele outro resultado que não fosse a vitória. Também é muito difícil a gente dizer ontem se alguém não jogou bem. O clube, o time inteiro jogou bem, melhor dizendo, né? A esquadra, o time teve uma grande atuação do goleiro ao ponta esquerda, usando aqui uma linguagem antiga, né? Os 11 que estiveram em campo jogaram bem, né? Quem entrou bem. O Zé Grova ali no final fez uma firula, devia ser um pouco mais simples, né? E quando o time ganha, parece que fica tudo mais leve, né? O time postou umas fotos no vestiário para mostrar que não tem nenhum racha, nenhuma discussão, que todo mundo se gosta, etc, etc. Esse tipo de coisa eu não vou comentar, como eu também não vou comentar de novo um boato que não é bem boato, né?
que um árabe lá quer comprar a Juventus. Bom, eu não sei se vocês viram a semana passada, retrasada, né? O Buffon comentou que está com o Elkan, que a Juventus não tem que ser vendida. Semana passada, o Michel Platini falou a mesma coisa, que para ele a Juventus significa família Agnelli, que não tem que vender. E o Del Piero, que esteve ontem, aliás, ontem tivemos 3 presenças ilustres, né? No Allianz Stadium. O Del Piero, antes da partida, com aquela camisa em reverência, em homenagem a ele. E pelo amor de Deus, eu não sou, quer dizer, eu sou obrigado a ler certas coisas, às vezes é melhor ser analfabeto. Aquela camisa, não é questão de se ela é bonita, se ela é feia. Eu li umas bobagens, eu não vou falar aqui, né, para não comprometer o perfil de uma página aí que fala da Juventus. Mas eu li uma bobagem, né, que o cara que inventou a camisa é o maior torcedor da Inter da história. Gente, depois quando eu falo que tem gente que não conhece a Juventus, a questão não é se a camisa é bonita ou feia. É uma referência artística, porque é uma homenagem ao Del Piero, porque o Gianni Agnelli, tem que ver se a pessoa que fala essas bobagens sabe quem foi Gianni Agnelli, não na Juventus, quem foi Gianni Agnelli na Itália, apelidou o Del Piero de Pinturicchio, que foi um grande artista, né? Artista pintor, assim como o Agnelli colocou o Baggio como Raffaello, que era outro artista. Então tinha que ser uma camisa, né, daquele jeito. Não é questão de se o cara é... Bom, deixa pra lá, né? E o Del Piero estava lá ontem em campo, a apresentação da camisa e tal. Tínhamos também a presença ilustre, eu sei que vocês não gostam, mas estava lá, o Bonucci, e essa daqui é a mais ilustre de todas, o grande cantor Eros Ramazzotti, grande juventino, grande cantor, estava presente no Allianz Stadium. Aliás, ele é muito amigo do Del Piero. Eu fui ver uma vez o show do Ramazzotti, show de bola. Mas o Del Piero também comentou, né, aos microfones da Sky, que a gente falou algumas coisas em relação a esse negócio de vender a Juventus ou não, mas o que mais me chamou a atenção de tudo que ele falou foi o seguinte: a gente não pode confundir um período amargo da nossa história, sem resultados, com um percurso de 102 anos de história. É o Del Piero que está falando, não é o Mário, é o Del Piero. Eu acho que ele e o Boniperti agora não está aqui entre nós, está no céu, mas são os únicos que podem falar sobre isso. E o Del Piero, faço dele as minhas palavras, né? Um momento amargo, enfim. Mas, eu acabei desviando o assunto, né? Quem falou foi o Spalletti depois do jogo, ontem, né? Eu me diverti um pouco com a coletiva dele, né? Onde ele disse que dá... Eu estou procurando a palavra em português, né? Que eu estava conversando o dia inteiro em italiano e ele estava dizendo que incomoda ele, que dá incômodo nele ver o time ficar na defesa, né? Que ficar tocando a bola na defesa, que tem que ir pro ataque e tudo mais. E que enquanto isso não acontece, ele fica, sei lá, corticária, eu tô procurando a palavra, que o time tem que ir para cima. Que é o que a gente tanto fala, vai para cima, é lógico. Não pode ir que nem louco para cima, dar espaço, dependendo da situação do adversário, para você dar o contra-ataque. Mas ontem, o que a gente cobrava na época do Tudor? A Juventus, quando joga em casa, independente do adversário, se é um time grande ou não, tem que se impor, tem que ir para cima, independente do placar. E então o Spalletti falou, não, tem que ir para cima, tudo, né? E aí usou uma metáfora lá, porque dá incômodo no saco, né? Nos culhões, ele falou. Eu dei risada, me diverti, mas o Spalletti é isso. Ele é natural, né? Ele é espontâneo no que ele fala. E conversando com esse meu amigo ali na Itália hoje, ele falou assim, Mário, eu vejo alguns torcedores um pouco entusiasmados, não é bem assim, a gente não pode falar em título, não é que não pode falar, a gente tem que ter o pé no chão, tá? Que depois se a gente empatar com o Pisa, volta todas as críticas, olha, o time relaxa, joga quando quer, tem jogador que não tem nível, tudo isso tem que ir com muita calma. Mas ele falou assim, e eu concordei com ele, ele falou assim, Mário, a Juventus vai voltar, a Juventus está voltando a ser Juventus e a gente não está percebendo.
Aí ele falou assim, lembra um mês atrás, você ainda estava na Itália e a gente comentou, naquele dia a gente assistiu o jogo junto, a partida contra o Sporting de Lisboa, que passou batido porque foi 1-1. Mas a Juventus fez uma boa partida, era acho que o terceiro jogo do Spalletti, mas o Juventus naquele momento, aquela pressão de Champions League, o Sporting um adversário razoável, a Juventus fez uma boa partida e a Juventus merecia ter vencido aquela partida contra o Sporting. A gente empatou 1-1, tomamos um empate, fomos buscar um empate, podíamos ter virado e por muito pouco não virou. A gente criou oportunidade para fazer 2-1 e hoje a gente teria 2 pontos a mais na Champions. E ele falou assim, e aí você percebeu, não foi só contra o Bologna. Já de alguns jogos a Juventus, exceto a partida do Napoli, que a gente não entrou em campo, as outras partidas o time tem se comportado bem. Né? Não fomos bem contra a Fiorentina, é verdade, mas ele quis dizer que está percebendo o trabalho do Spalletti surgir efeito, principalmente no vestiário. E quando eu falo vestiário, não é que tem briga e ele está unindo o time, não é nesse sentido. É dos caras falarem, finalmente ter uma figura ali, embora o Spalletti não seja uma bandeira nossa, mas é alguém que está lá, que está pondo na cabeça deles, olha, vocês estão na Juventus. De repente o Spalletti falou assim, eu nunca treinei a Juventus, mas eu sei o que é a Juventus, né? Eu como adversário da Juventus, quando era treinador da Roma, quando era treinador do Napoli, eu sei onde eu tô. E curiosidade ou não, o Kefirin Turhan também falou sobre isso, né? Ele falou assim, eu tenho que entender o clube que eu estou defendendo, né? Fizeram o meu pai entender e o meu pai passou isso para mim, venceu muito aqui dentro e eu também quero vencer muito com essa camisa. Então a gente tem que entender o que significa jogar na Juventus. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu tinha feito um vídeo aqui, que eu mostrei lá o Museu da Juventus, mas tem uma parte, ela não está no vídeo, tá? Eu não filmei isso. Quando você está no interior do estádio, antes de chegar no vestiário, tem uma frase do Omar Sivori. Omar Sivori era um ítalo-argentino, tá? Tá entre os 5 maiores jogadores da nossa história, não só na minha opinião, né? Porque lá é Boniperti, Del Piero, Platini, Paulo, bom, aí é a minha opinião, Paulo Rossi e Baggio. Não como jogadores importantes, né? O Baggio não tem identificação nenhuma com a Juventus, mas foi um dos maior, talvez, jogador italiano e jogou na Juventus. O Rossi foi pouco tempo que ficou na Juventus, mas foi bola de ouro e campeão do mundo enquanto jogava na Juventus. E os outros 3 ninguém discute, Boniperti, Del Piero e Platini. E o Sivori, né? São 6 aí. O Sivori, ele tem uma frase que assim, mais ou menos assim, eu não lembro agora, que está dizendo o seguinte, quando a Juventus está em campo, você tem que dar de tudo para vencer. E você não pode parar de correr nem quando parece que o jogo está perdido. Tem que ir até o fim. Mais ou menos isso. Está na porta ali antes de entrar no vestiário. Mais ou menos isso que o Kefirin Turhan diz quando ele fala que a gente, ele, como jogador, fala, nós temos que entender o tamanho e o clube que nós estamos defendendo. Né? Turhan que também ontem foi bem. Tomara que o Turhan tenha entendido que a Juventus, eu gosto dele como jogador, era um dos poucos que eu critiquei na temporada, e tomara que os outros que estão ali ao redor, né? Tomara que Locatelli, Gambiasso, Grigegório, Openda, Jonathan Davi, Zegrova, todos eles, né? Comecem a de fato, McKenna, que eu acho difícil, mas quem sabe, começar a entender o que é a Juventus, o que é jogar na Juventus, né? O que é jogar num dos maiores clubes do mundo. Porque não é possível que a gente contrata um cara que se destaca no outro clube, passa aquela ênfase e aí cai de rendimento, né? Não é possível que o cara não... Eu falei uma vez sobre isso, pô, o cara, acabei de falar do Zidane, pô, o cara veste essa camisa, fala, meu, o Nedved vestiu, o Zidane vestiu, o Baggio vestiu, o Platini vestiu, o Del Piero vestiu. Pô, agora é minha vez, eu tenho essa chance de vestir essa camisa, né? O time mais vitorioso da Itália, uma das maiores torcidas do mundo. Quer dizer, vamos ter vontade de jogar com essa camisa ou não? E ontem ficou provado que esses jogadores,
quando querem jogar, são capazes de jogar. Então, o time da Juventus não é um super time. Se você pegar o time de 2017, olha onde está o time de 17 e olha onde está o time de hoje. Não dá para comparar Mandzukic com Vlahovic, né? Não dá para comparar lá Marquinhos com Locatelli. Não dá para comparar o Pjanic sei lá, com o Gambiasso, né? Talvez o Bremer, não dá. Com o Chiellini, não dá ali no auge do Chiellini, né? De Gregório com o Buffon, nem pensar, né? O Yildiz, que é um jogador acima da média, né? Inclusive o Spalletti falou, né? O Yildiz não tem nem noção do quanto ele é fora de série. Naquele time seria reserva, né? O Thuram talvez não estaria naquele elenco. Então, mas o time de hoje, que é bem abaixo daquele time de 17, não é um time com 11 pernas de pau. A gente sempre falou, tem jogador acomodado, tem jogador que tá com uma vontade, que não tá com a cabeça no time, na temporada. E quem sabe com a figura de um treinador, vírgula, o Spalletti, tudo isso entra na cabeça desses jogadores, né? Essa concentração, essa aplicação e essa responsabilidade e essa vontade de voltar a vencer. Uma coisa que eu esqueci de comentar ontem, no segundo gol, no gol do Openda, quando o Locatelli comemora com ele, me chamou a atenção. Eu vi nos olhos do Locatelli aquele sangue, aquela vontade de vencer, parecia um jogo de Champions. É isso que a gente cobra, é esse tipo de coisa. Independente se vai vencer ou não, porque pode ser do jogo, você pode jogar bem e perder. Mas finalmente a gente viu um time com garra, com vontade. Eu fiquei muito satisfeito do que eu vi. Não fui só eu que fiquei satisfeito, a torcida na Itália ficou. Tenho certeza que todos vocês ficaram. É essa Juventus que a gente quer ver daqui para frente, né? Porque com certeza tem muito a crescer, muito a melhorar, mas que ficou claro que esse time não é totalmente fraco, né? Eu mesmo coloquei aqui no tema do jogo, depois do jogo da Fiorentina, fraquíssimos, mas inclusive fraquíssimos mentalmente. E agora não, agora você vê que é um time que não se abalou mentalmente, poderia ter feito mais gols e que, tecnicamente falando, mostrou que tem bola para jogar, pelo menos nesse nível do campeonato italiano. Também caiu. A Inter não é a Inter do Snyder, do Eto'o, não é a Inter daquele Gambiasso argentino. O Milan não é mais aquele time do início quando tinha Ibrahimovic, Pato, Robinho, quem mais estava naquele time lá do Alegre de 2010? Me ajudem aí. Era um time bom. Gattuso, Seedorf, eles também caíram nível. Então quer dizer, dá para brigar com eles nesse ano, nos próximos anos. Vamos fazer uma brincadeira para encerrar o vídeo. Vocês acham que o Bremer e o Yildiz seriam titulares no Real Madrid? Claro que seriam, na minha opinião seriam. Agora imagina, tá? Isso pelo amor de Deus, Deus me livre, isso não vai acontecer. Quer ver como a coisa muda de figura? Feche o olho e imagina lá o Real Madrid comemorando uma vitória e aí na foto tá abraçado o Vinícius Júnior, o Bremer e o Yildiz. Vai ser a coisa mais normal do mundo, porque são jogadores de nível. Estou falando do Yildiz e do Bremer, óbvio, que é o que interessa para nós. Então, assim, a gente tem dois caras no time que seriam titulares em qualquer time do mundo, o Bremer e o Yildiz. Então, quer dizer, como a gente fala na Itália, arruma um pedaço ali, arruma uma parte do campo ali, um setor ali, põe o Thuram, que não é um jogador ruim, não é um fora de série, mas é muito bom jogador. Aí, um jogador operário como o Locatelli, você vai construindo. Para mim, falta um lateral direito de nível, falta mais um zagueiro e vamos esperar a situação do Vlahovic, que estava fazendo uma boa temporada. É isso. Resumindo, já são 20 minutos quase de vídeo, eu vejo uma esperança num futuro recente. E como falou meu amigo, a Juventus ela ainda não voltou a ser a Juventus, mas ela está aos poucos voltando a ser Juventus, vírgula, voltando a ser competitiva. E eu estou concordando com ele.
like no Fenestra, Forza Juve, fino alla fine, bom domingo a todos vocês. Amanhã, portanto, às 21 horas da noite, 21 horas da noite, né, Mário? Às 9 da noite, às 21 horas, sorteio oficial da camisa da Juventus. Ciao ragazzi, Forza Juve, fino alla fine, grandi Spalletti.